agora. Foi? Boa noite a todos, a vocês que nos acompanham. É sempre um prazer estar com vocês, levando a palavra de Deus. De forma direta, eu quero desejar a você que tenha paz em Cristo e Yeshua, que você tenha paz nele, que a tua vida seja abençoada, que a boa mão do nosso Senhor seja sobre a sua casa, sobre a família, sobre a tua família, sobre os teus sonhos e planos. Aí que tudo flua muito bem. Nós já tivemos a oportunidade de orar e agradecer, e em tudo nós devemos achar um motivo para agradecer, e o maior motivo é o dom da vida. E por isso nós somos agradecidos ao nosso Deus. Então já agradecemos, e eu recebi algumas perguntas essa semana, uma única crítica, graças ao bom Deus, porque faz parte. E a nossa proposta é um grupo de amigos se juntaram e de forma mútua a gente partilha a palavra de Deus. Esse é o objetivo. De graça dai, aliás, de graça receber e de graça dai. Né? A gente não está monetarizando nem rentabilizando em cima do evangelho. Essa é a proposta. Então vamos lá, primeira pergunta. Ela botou pastor, já expliquei que eu não sou pastor. Qual é a relação dos frutos do Espírito e das bem-aventuranças? Eu falei na semana passada e parte do trecho da aula ela foi cortada, até porque a galera da mídia acabou não tendo espaço suficiente para gravar, mas qual é a relação entre os frutos do Espírito e as bem-aventuranças? Se a gente for levar em consideração que o fruto do Espírito é um único fruto com vários gomos, e essa questão dos gomos alguns mais desenvolvidos e outros nem tanto. Então nós temos aqui no gomo amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e paz. Esse é o fruto do Espírito. Yeshua, no Monte de Corazim, ele disse que as bem-aventuranças fazem parte do Evangelho. É pegar aquilo que foi passado como palavras eternas do Todo-Poderoso e foi trazido numa nova roupagem. Então ele trouxe como bem-aventurança, ou a forma de caminhar para ser abençoado. Então nós percebemos que são 9 frutos do Espírito e 9 bem-aventuranças. Só que o 9 na gemátria, se você for parar para pensar aqui, no hebraico, o alfabeto, ele é transformado em números. E o número 9, para vocês entenderem, a palavra, qual foi o termo aqui? A palavra verdade significa emet. Se você for pegar ali, emet, dá o somatório de 441. 4 mais 4, 8, com mais 1, 9. Então, esse é o número da verdade. Então, emet, ou verdade, é 441. 4 mais 4 mais 1 dá 9. Que simboliza também a mesma quantidade de gomos que tem nos frutos do Espírito. E logo também a mesma quantidade das bem-aventuranças, falados por Yeshua. Só que, o que é o 6? O 6 nada mais é do que o 9 invertido, que no hebraico é sheker, ou mentira. Então, assim, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quais são as verdades? As bem-aventuranças. O fruto do Espírito e os seus gomos que devem ser desenvolvidos. E como é que a gente consegue desenvolver? Através do nosso poder de decisão. Nós temos dentro de nós a inclinação para o bem e para o mal. Então, ganha ou vence o animalzinho que a gente mais alimenta. É mais ou menos isso. Então, espero ter respondido a pergunta. A segunda pergunta. Os apóstolos de Jesus tinham formação? Então, eu tenho 2 respostas para isso, porque eu acho que você quis dizer discípulos. Discípulos é aquele que... O que é o aluno? O aluno aprende do mestre, mas o discípulo aprende ao mestre, convive com o mestre. E ele só se tornou apóstolo depois que o mestre se foi. Ele vai reproduzir tudo aquilo que o mestre falou. A questão é, se a gente for parar para pensar que o dia tem 24 horas, e que nessas 24 horas, pelo menos 10 horas, os discípulos tiveram contatos com Yeshua, em relação ao conhecimento, ao ensinamento, a gente colocaria ali 10 horas em 30 dias, seria 300 horas. Bota aí 300 horas vezes 12, dá 3.600 horas. Vezes 3 anos que era o ministério de Yeshua, dá 10.800 horas mais ou menos. Então, se for levar em consideração que os discípulos que tiveram 10.800 horas de ensinamentos e vida prática com Yeshua, isso é um curso de formação. Então, assim, eu posso afirmar com toda certeza que os apóstolos, sim, eles tiveram a formação que foi dada, inclusive pelo próprio Yeshua. Tá? Então, eles não eram sem formação. Eles foram formados por Cristo e Yeshua.
Uma outra mandou aqui, eu achei bacana. Estou gostando muito. Tem várias coisas que eu nunca ouvi falar. Mas, como você disse, eu consultei as referências. Isso é importante. Você não pode confiar só naquilo que a gente fala, só naquilo que as outras pessoas falam. Até porque hoje o que predomina, infelizmente, é o comportamento de rebanho. É a influência, o domínio das massas. Hoje isso funciona de forma verbal, através da mídia. Mas daqui a algum tempo vai acontecer o transhumanismo e as pessoas serão controladas. Não vou falar de geopolítica, mas é uma tendência para os próximos anos, tá? O controle total. Então, ela coloca aqui, estava lendo sobre as referências, vai trabalhar o Novo Testamento todo? Não. A gente vai trabalhar só os evangelhos sinóticos. O que é isso? Os evangelhos que convergem à vida de Yeshua. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, numa ordem quase cronológica para a gente entender como aconteceu os fatos naquela época. Então, assim, em ordem quase cronológica, a gente vai trabalhar só esses evangelhos. Então, vamos lá, vamos começar pela aula. Semana passada, a gente falou sobre as bem-aventuranças, disse que as palavras eternas, porque Deus é eterno, elas foram ditas por Deus e foram inseridas no Sermão do Monte. Quero perguntar a vocês se vocês fizeram o exercício de casa. Deixa eu ver aqui. Alguém leu? Alguém viu o exercício de casa? Não, né? Ninguém viu. Então tá aí, ó. Exercício da semana. O que vocês não fizeram, tá bom? Esse é o exercício da semana. Deus está vendo, ali, ó. Deus viu. Então vamos lá. Semana passada, a gente falou um pouquinho só sobre o João Batista. Eu queria também dar mais uma pincelada, porque está em ordem cronológica. Yeshua começou o seu ministério lá no deserto também com João Batista, viu como é que funcionava aquilo, e a gente precisa também falar algumas coisas sobre João Batista, porque está no contexto. Não vou, obviamente, esmiuçar, porque senão a gente teria muita coisa para falar, mas João enfatiza que Yeshua é o Filho de Deus, a ponto de dizer que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o meu ministério já foi conhecido, mas ele precisa crescer, ele precisa ser conhecido, porque ele é o Filho de Deus, eu vim só para preparar o caminho. Segundo, João faz uma advertência aos seus parentes. Lembra que eu falei que 2 grupos de pessoas foram lá procurar João Batista? O primeiro grupo eram seus parentes? Pois é. Abram para mim aí, Mateus, capítulo 3, versículo 5 até o 8. Quem é que pode ler para mim? Por favor. Aí. Agora nós já temos 2 microfones, não há necessidade de tirar o meu. Mateus, capítulo 3, versículo 5 ao 8. Qual a advertência que João, o Batista, o primo de Jesus, 6 meses mais velho do que Yeshua, ele disse? Quais foram as advertências? Fala para mim. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província, adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, sim, frutos que mostram o vosso arrependimento. Frutos de arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Raça de víboras por quê? Porque eles pregavam e arrotavam uma falsa santidade, mas eles mesmos não cumpriam. Então João tinha liberdade de falar dessa forma por 2 motivos. O primeiro é porque de fato eles precisavam ouvir aquilo. E segundo, porque ele tinha liberdade parental para falar dessa forma e desse jeito. Então vamos lá. João é preso, mas quem prende João? Foi Herodes ou foi a mulher de Herodes? Herodias. Herodias influenciou Herodes para que João fosse preso, porque Herodes era pau-mandado. Era tão pau-mandado quanto Acabe. Acabe e Jezabel? Exatamente. Ele não tinha coragem de matar João. Ele gostava disso. Exatamente. E a gente vai ver um contexto, porque serviram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Não fala que era uma bandeja de prata. Foi servida num prato, mas depois a gente vê isso. Tá? Então, lê para mim João 3, do 26 ao 28, e depois o 35 e o 36, no mesmo texto. Por favor. João, o mesmo texto. 3, 26 e 28.
e depois o 35 e o 36. 26 e o 28, do 26 ao 28. Isso, João 3, do 26 ao 28. O que está dizendo aí? Vai você. Vai. E se dirigiu-se a João e lhe disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tem te dado testemunho, está batizando. Está o quê? O que Yeshua está fazendo? Batizando. Tá. E todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, se não lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunha dos que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ok. Continua. Já foi? Do 26 ao 28? É. Ok, agora o 35 e 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, como é que vem o aspecto de salvação? O aspecto de salvação vem: crê no Senhor Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, e será salvo tu e a tua casa. Palavras de Paulo. Então, chegaram para João. João já estava preso, a mando de Herodias, e os discípulos de João chegaram e perguntaram: poxa, mas você vai ficar preso e a gente vai ficar solto aqui, o que a gente faz? A gente vai para onde? Vai ficar batendo cabeça aí? Obviamente não nessas palavras, só para a gente conjecturar. Aí ele falou o seguinte: faz o seguinte, camarada, você viu o meu primo? Vocês viram o que eu falei sobre ele? Então faz o seguinte, vai lá, procura ele e pergunta, só pergunta a ele se ele é o Messias mesmo ou se a gente deve aguardar outro, como se ele não soubesse. Ao ponto de dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João viu muitas coisas que eu gostaria de falar, mas não dá tempo de falar. Visão que os seres humanos deveriam falar e não falam. Então assim, João manda os seus discípulos perguntarem. E os discípulos chegam lá perto de Jesus, e Jesus está fazendo muitos milagres e maravilhas, porque ele era maravilhoso, né? Operava muitos sinais e maravilhas. E eles chegam disfarçadamente ali perto de Yeshua e falam: Yeshua, eu queria perguntar uma coisa ao senhor. É o seguinte, será que a gente deve esperar o Messias, ou o senhor Messias? O que está acontecendo? Mas não é a gente que está perguntando não, é João. O João que está mandando perguntar, tá? Aí Yeshua olha para ele e fala: olha só, é João, né? João que está mandando perguntar. Então faz o seguinte, fala para ele que os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Mas por que isso não foi narrado? Por quê? Lembra que todas as vezes que Yeshua fazia um milagre, uma coisa que ele pedia: não conte a ninguém. Né? Porque a hora dele ainda não era chegada. A gente vai ver as 3 etapas do ciclo de ministério de Yeshua, da diaconia. Então, os mortos são ressuscitados e as boas novas, ou seja, as boas notícias de uma nova forma de ver, uma nova perspectiva, são anunciadas. As palavras eternas, de um novo jeito, elas são anunciadas. Então, aí Yeshua chega, já respondeu os discípulos de João, agora ele chega para a multidão, muita gente fala: olha só, vocês aí, todo mundo conhece o João? Tá, tudo bem, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado no deserto, né? Pois é, vocês foram lá para ver eles. Só que é o seguinte, vocês viram um homem com roupas finas, que se apegava a luxos de palácio? Não, a gente não foi. Eu, em verdade, vos digo que de mulher não existe ninguém que seja maior do que João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Só que, prestem atenção, aquele que é menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então, menor no reino de Deus é semelhante, é muito maior do que João Batista. Isso está descrito em Lucas 7, versículo 28. Então, o que a gente tem como arcabouço disso? João Batista veio para preparar o caminho. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deveria ele estar no Sinédrio, junto com o seu pai, trabalhando lá, mas ele saiu, justamente por conta da corrupção. Mas ele estava ali no deserto, proclamando a verdade. O que significa dizer que, por muitas vezes, a verdade não vai estar dentro das igrejas. Difícil ouvir isso, mas pode ser que você esteja enganado. Então vamos lá. Então, João Batista pregava a verdade no deserto. Ele pregava a verdade. Então, eles rejeitaram a mensagem de João Batista e não foram batizados. Mas ele mesmo falou: após mim vem um, do que eu não sou digno, nem tirar a sandália dos pés, e que vai batizar vocês com o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh.
e com fogo. Então, eles rejeitaram a mensagem de João Batista e rejeitaram também o batismo de João Batista. Mas eles também rejeitaram a mensagem de Yeshua e rejeitaram, posteriormente, o batismo com o Espírito Santo com fogo. Ok? O que diziam de Yeshua e João? Lê para mim isso aqui. Isso aqui é muito engraçado. Lê Lucas 7, do 33 ao 35. Qual era, entre os fariseus, entre os doutores da lei, entre os escribas, a fama de Yeshua? Era uma fama muito boa? Não, ele é o Filho de Deus. Vamos ver, qual era a fama? Como Yeshua era conhecido diante dos seus confederados de religião ali, vamos dizer assim. Lucas 7, 33 ao 35. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho. E dizes, tem demônio? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizes, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Entende? João Batista não comia nem bebia, até porque ele comia gafanhotos, bebia mel silvestre e se vestia como Elias, pele de camelo. Ok. Agora, vocês dizem que o Filho de Deus, o Messias, é comilão, beberrão, se assenta com publicanos e pecadores, e de fato isso era verdade. Por quê? Aquelas pessoas que estão curadas, elas precisam de médico? Não. Não. Eu não vim para chamar os justos, mas eu vim para chamar os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Então qual era a mensagem de Yeshua? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Percebe que existe a mesma mensagem de João Batista ali inserida na mensagem de Yeshua? Vamos lá. Aí sim, a gente vai para o chamado de Levi. Quem é Levi? Levi? Nunca ouvi falar que Levi era apóstolo? Era discípulo? Nunca ouvi falar. Tá. Esse era o nome dele. Só que o significado do nome dele não condizia com o que de fato ele era. Por quê? Como é que funciona o nome do judeu? Todas as vezes que o judeu nasce, ele tem um período até a questão da circuncisão, até o 8º dia, para decidir o nome, para que a criança tenha mais ou menos parecido com o seu aspecto, com as suas características. Por exemplo, cada nome tem um significado. O meu nome cai certinho para mim, porque significa trabalhador, aquele que produz, e de fato eu me sinto bem no trabalho como válvula de escape, para mim é prazeroso, principalmente serviços operacionais, eu gosto bastante, embora não seja a minha área. Então vamos lá. Então, Levi, que significa unido, não condizia com o cobrador de impostos, aquele que coletava impostos, que trabalhava a serviço de Roma, mas era judeu, não condizia. Mas, posteriormente, passou um rabi, um rabino, um mestre, que chegou, olhou para ele e falou o seguinte, vem, me segue. Eu? Você, vem, me segue. Tá bom, vou seguir. Fechou a coisa, ela toma aqui a chave, eu tô indo embora. Não, ele pediu para seguir, eu tô seguindo. Tá, é isso. Simplesmente assim. Então, Levi vai lá e oferece um banquete para ele. Lê Lucas, capítulo 5, versículo 29 e 30. Por quê? Levi é convidado a andar com Yeshua e logo em seguida ele oferece um banquete. Lucas 5, 29. Aí volto naquilo que eu já falei anteriormente. Porque estava todo mundo... Percebe que nesse texto aí ele vai dizer que estavam todos os seus confederados, estavam todos do seu pacto. Eu esqueci o termo que ele coloca, mas é como se tivesse todos aqueles da patotinha de Levi. Leia. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas Facção, lembrei. À mesa comendo com eles. Os fariseus e seus escribas reclamaram dos discípulos de Jesus. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ao que Jesus lhes ponderou. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Muito bem. Então, assim, Levi não chama só Yeshua e os seus discípulos, mas ele chama outros que eram da sua facção, em algumas traduções. Aí, aqueles que eram da facção de Levi, chega e fala o seguinte, olha, que é esse aí? Os caras não lavam nem a mão para comer? Calma aí, eles estão fazendo uma série de coisas erradas. Então, Jesus disse, eu não vim para chamar os sãos, mas eu vim para chamar os justos ao arrependimento. A mesma mensagem de João Batista. Então, e seus discípulos não vão jejuar? E Yeshua responde o seguinte, olha,
Preste atenção, camarada. Enquanto o noivo está aqui, a questão do jejum, para que serve o jejum? O jejum serve para autocontrole. Lembra que dentro de nós existem duas naturezas. Uma vez que você jejua, é como se você estivesse interligando corpo, alma e espírito para dizer o seguinte, olha, eu vou dominar as minhas vontades. Logo, se você suprime a vontade do teu corpo, você amplifica o teu espírito. E o teu espírito amplificado chega com muito mais facilidade a Deus. Não que Deus precise do teu jejum, mas o jejum é uma forma de autocontrole. E quando ele explica por que os seus discípulos não jejuam, ele diz, porque a questão do autocontrole sou eu que gerencio. É Yeshua falando. Então, enquanto o noivo tiver, não há necessidade. Mas depois que o noivo for retirado, aí eles vão precisar jejuar. Então, ele deu um exemplo. Prestem atenção. A palavra de Deus, ela é eterna. E ele deu o exemplo do bom vinho. O bom vinho, pelo que a gente conhece, é o vinho mais novo ou o vinho mais velho? O vinho mais velho, muito tempo fermentando, mais maturado, esse é o melhor vinho, não é isso? Então ele disse o seguinte, olha só, eu não posso pegar um vinho excelente, de muito boa qualidade, e colocar em odres ou estruturas que não tenham flexibilidade para expandir. Eu não posso fazer isso. E vocês já estão formatados. Vocês, religiosos, já estão formatados. E tem muita gente formatada. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Tá? Então, pega a visão. Então, o vinho é antigo, as palavras de Deus são eternas. Esse é o melhor vinho. Então, assim, em odres que não conseguem expandir, não tem complacência, não adianta você botar um bom vinho ali, porque ele vai fermentar e ele vai estourar. É como se pegasse o seguinte, um religioso para aprender novas coisas ou novas verdades. É possível? Não, porque ele já está formatado, já está conformado. A paz do Senhor, irmã. Bom te ter aqui. Está formatado. Então, assim, não se pega um bom vinho, que é o vinho antigo, e coloca em odres novos, porque senão ele não aguenta. Já está formatado. Mas eu pego aquele vinho antigo e coloco num odre que tem complacência, que tem possibilidade de expansão. Assim é o reino de Deus. Eu tiro por experiência essa semana. Eu não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas é interessante a gente saber alguns exemplos. Minha filha me fez uma pergunta. Eu tenho 2 filhos, uma filha de 13 anos e um filho de 7 anos. Um casal, graças a Deus. 2 milagres. Por quê? Você que não acredita em milagre, mioma, micropolicisto, endometriose, 2 crianças, isso é motivo para a glória de Deus. Mas vamos lá. Então, a minha filha chegou e me fez uma pergunta e eu respondi para ela, falou, pai, você sabe tudo, né? Eu falei, não sei nada, eu tenho muito o que aprender. Ela, mas por que você está dizendo isso? Eu falei, porque o ser humano, ele é limitado sim, mas todas as vezes que ele arroga para si, dizendo que ele sabe muita coisa, ele perde a capacidade de aprender. Entende? Então, assim, todas as vezes que a gente reconhece que o copo ele nunca está cheio o suficiente, ou que o odre não está cheio o suficiente, a gente faz a manutenção da capacidade de aprender. Tá? Então, assim, ter odre, o odre somos nós. A complacência vai de acordo com a nossa consciência. Tá bom? Então ele diz, a gente não pode pegar um vinho bom e colocar em um odre velho, porque senão vai estourar. Agora, eu pego esse vinho bom e coloco em odres que expandem. Por isso, esses são os meus discípulos. Tá? Então, já coloquei aqui. Lê para mim, Lucas 5, do 37 ao 39. Por favor. Tá aqui, ó. Mateus. Ah, tá. E nem falei, antes de vocês lerem. O nome dele era Levi. Só que ele era um judeu que se virou as costas para os seus irmãos e passou a ser cobrador de impostos. Só que Levi significa aquele que une, ou unido. Levi é Mateus. Aí, poxa, mas um cara que é cobrador de impostos, ele vai unir alguém? Ele vai unificar alguém? Não. Então o nome dele foi modificado para Mateus, ou Matitiarro, que significa o quê? Dom de Deus. Tá? E ele realmente tinha um dom. E para aqueles que fizeram The Chosen, fizeram muito bem, porque Mateus era muito detalhista. E ele escreveu para um grupo específico de judeus, possivelmente para a sua facção, para dizer, olha, eu saí lá, eu larguei a coletoria de impostos, mas eu estou seguindo aquele que de fato é o Messias. Inclusive, vou colocar aqui a genealogia para vocês verem que ele é o filho de Davi. Tá? Então eu expliquei também a questão da Gemátria, do 14, né? E por aí vai. Então vamos lá. Então, seu nome virou Matitiarro, ou Mateus. Leia para mim, Lucas 5, 37 ao 39.
Tá tudo bem, pessoal? Tô achando vocês muito quietinhos. 17. Isso. Da mesma maneira. 5. Vou lá voltar lá. Lucas 5, do 37 ao 39. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Desculpa. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos justamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o vinho, quer logo o novo, porque diz o melhor é o velho. Pois é. Então, assim... de ladinho, cortando o laço. As palavras de Deus, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir as palavras do Eterno, ditas num tempo eterno, porque Deus disse em uma outra dimensão, não disse ali face a face com Moisés. Moisés, sobe aqui aonde eu moro, que eu quero te dizer algumas coisas. No tempo eterno. As palavras do Senhor não passam. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra se enrolarão como um lençol, um vestido velho, mas as minhas palavras não passarão. Fico até arrepiado. Isso é muito bom. Então vamos lá. Diaconia de Yeshua. O que significa diaconia ou ministério? A capacidade de prestar um serviço. Um diácono é aquele que presta um serviço para alguém em algum lugar. Então, diaconia de Yeshua. Como é que funcionava a diaconia de Yeshua? Lê para mim aí Mateus 4, 23 ao 25. Estou botando pequenos versículos para a gente pensar e estabelecer um padrão, uma rota, para a gente não se perder. Tá? Mateus 4, o quê? Mateus 4, do 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia. Presta bem atenção. Ele percorria, ninguém chegava, ele ia. Vamos lá. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Ele fazia primeiro o quê? Ensinava, ok. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus curava. Muito bem, então a gente percebeu que o ministério de Yeshua começou com o ensinamento, porque o mais importante é a palavra de Deus. Então ele começava pelo ensinamento. Então como é que aconteceu o ministério de Yeshua? Então, em primeiro lugar, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele gerenciava o tempo. Não se sabe ao certo se ele sabia o tempo em questão que ele se dedicaria ao ministério, mas sabe-se que casou muito bem pela ótica. Então, assim, ele viveu quantos anos? 33. É como se ele pegasse 10% do tempo de vida que ele tem e dizimasse. Ele desse para Deus em forma de serviço. Então, uma das coisas que se prega hoje em dia é o dízimo capital, financeiro, monetário. Mas uma das poucas coisas que se fala é sobre o dízimo de tempo. Não adianta nada eu pegar e dar alguma coisa na igreja e durante o meu tempo livre, ocioso, eu fazer qualquer outra coisa que não agregue valor ao nome de Deus, não santifique o nome de Deus, e a gente vai falar sobre o sábado, e também não agregue valor ao próximo, até porque todos nós fomos chamados para ser sal e luz, e sal agrega valor, a luz também agrega valor. Então como é que começava o ministério de Yeshua? Primeiro ano foi o ano da inicialização, o ano da fama, da ascensão, onde todos ficaram sabendo quem era o Filho de Deus e qual era o seu propósito, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui ungido para essas finalidades. Ok. Segundo ano, o ano da popularização, ou o ano da fama. E o terceiro ano, o ano da perseguição. Mas também o ano da morte. Mas, glória a Deus, o ano da ressurreição. Para a glória de Deus Pai. Porque todas as vezes que vocês se reunirem, se reúnam em meu nome, em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Então, durante a ceia, é um memorial para nós lembrarmos que ele morreu, mas ele ressuscitou. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, na diaconia de Yeshua, ele começava pelas palavras eternas, ele começava ensinando. Até porque ele era o conselheiro. Eu quero dar um conselho para vocês, eu não quero impor nada, assim como fazem os meus irmãos fariseus, eu não quero impor nada, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aprendam de mim. Então eu sou conselheiro. Então ele começou ensinando. Segundo, ele trouxe paz para aqueles que ouviam e praticavam as suas palavras. E terceiro,
ele devolveu a qualidade de vida para as pessoas. Eu me lembrei de uma outra coisa aqui agora, por isso que eu dei um bug. E ele restaurou também a esperança. O que eu ia falar antes disso? Naquela parte do último vídeo que cortou, agora eu lembrei, isso. É isso aqui. Parou justamente nisso. Os bem-aventurados, aqueles que parecem comigo. Orem o Pai dessa forma, porque os judeus daquela época, e até hoje eles usam o Sidur, que é o livro de orações. Orações já escritas para que eles só pudessem repetir em movimentos e sons silabados. Eu acho que esse é o termo, né? Mais ou menos isso. Então, eles oravam dessa forma. Só que esse é o termo, eu só estou voltando porque foi a parte que a gente cortou do vídeo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, vocês que estão de casa. Então, os discípulos chegaram para Yeshua e falaram o seguinte: ensina para a gente da forma que isso ora, porque a gente vê como é que as outras pessoas oram. Bendito és tu, Senhor do universo, Rei dos céus e da terra. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei dos céus e da terra. Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam. É isso. Bendito és tu, Senhor nosso Deus e Rei do universo. É isso o termo. Aí depois eles falam o que tem que falar. Então Yeshua falou: quando vocês forem orar a Deus, orem dessa forma. Então só pincelando, para vocês não perderem outro conteúdo. Pai nosso que estás no céu. Ou seja, enquanto os judeus ortodoxos, eles oravam a Deus na terceira pessoa, né? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Ele trazia Deus para perto. O Pai é nosso, que estás nos céus, 10 céus, 10 céus, tá? Aí você furou aqui. 4 mundos, mas aí a gente vai falar em outra possibilidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De que forma nós santificamos o nome de Deus? Nas nossas palavras e nas nossas ações. Cumprindo aquilo que é o temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Como é que eu sei o que Ele ama ou o que Ele odeia? As palavras são eternas. Quem foi que escreveu o livro de Levítico? Moisés. Mas quem foi o autor? O próprio Deus. E chamou a Deus a Moisés e disse. Então as palavras são eternas. Ok. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o teu reino e que no teu reino seja feita a tua vontade. Na terra, como é no céu. Você acha que lá nas regiões celestiais eles têm a capacidade de desobedecer a Deus? Fomos nós que recebemos a oportunidade de decidir amar ou não amar. E a gente pode entrar no contexto de pecado mais para frente, falando sobre hamartia, errar ou acertar o alvo. Quanto mais próximo do alvo, melhor, meu irmão. É isso. Então, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia ou de todos os dias nos dai hoje. É questão da provisão. Mas se entende-se também que o pão do mundo vindouro antecipa para hoje. Os milagres do amanhã, os milagres do mundo vindouro antecipa para hoje. Ou seja, toda a provisão dada por Deus no dia de hoje. Por quê? Vocês não devem se preocupar com o que vocês comem, com o que vocês vestem. Olhem para os lírios do campo. E quando ele fala isso, ele está numa colina. Ele fala: pessoal, olha só. Olha esses lírios do campo. Olha como é que eles são lindos. Eles se vestem bem. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a eles. Olhem para as aves do céu. Olha aqui, tá vendo? As aves do céu, elas não plantam, não colhem, não semeiam. E Deus lhes dá a provisão em tempo oportuno. Então assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí vem a parte da reciprocidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou seja, na mesma medida que julgarmos, também seremos julgados. Entende? Não nos deixeis entrar em tentação ou cair em tentação? Cair em tentação, porque todos nós somos tentados e testados naquilo que nos atrai. Mas se nós formos tentados ou tentados, não nos deixa cair em tentação, mas livra do mal. O que tem dentro de nós? A natureza para o bem e a natureza para o mal. Nos livra da inclinação por mal. Por quê? Teu é o reino de Deus. Teu também é o poder, porque ele é onipotente, e tua é a glória, o reconhecimento, a adoração, o culto, para todo sempre, porque Deus é eterno. Amém com M ou com N? Com N, muito bem. Vai, fala. Quer perguntar? Voltando aqui ao assunto.
tá? Só para a aula que a gente não colocou. Então a gente já falou sobre isso, a diaconia de Yeshua. Imagina que Yeshua era sábado. Para onde será que ele estava indo sábado de manhã? Quem adivinha? Para a sinagoga, né? Ele estava indo para a sinagoga de Cafarnaum, né? Isso está descrito lá em Marcos capítulo 8, do 5 ao 13. Ele estava indo para a sinagoga, quando de repente vem um centurião na sua direção. E o que é um centurião? É uma autoridade romana. É um chefe, um capitão. E a centúria é a quantidade de soldados entre 80 e 100 homens. Então, assim, esses homens estavam debaixo da sua liderança, debaixo das suas ordens. Então, ele chega para Yeshua e fala o seguinte: Yeshua, tem misericórdia, porque o meu filho está terrivelmente em sofrimento, mas ele está paralisado. Tem gente que fala assim, não, porque o filho do centurião estava paralítico. Não, era o servo do centurião que estava paralisado e em terrível sofrimento. Às vezes eu digo o seguinte, é só saber ler o português, porque está lá em várias versões. Era o servo. Como é que acontecia? Lembra de Naamã? Naamã tinha uma serva. Meu senhor, quem dera se eu conhecesse, tal. Vocês lembram disso, né? Então eles levavam alguns cativos de guerra. Imagina que aquela pessoa cresceu ali, dentro daquela casa. E por mais que fosse escrava, ela tinha um certo prestígio da família. Se ela caísse doente, era um sofrimento para a família ali. Então, assim, imagino que esse servo seria muito importante. E The Chosen também. Mas era o servo do centurião. Ele não estava paralítico, ele estava paralisando. Então ele chega e fala assim, Yeshua, tem misericórdia porque o meu servo está paralisando e está em terrível sofrimento. Aí Yeshua, que estava indo para a sinagoga, diz, não, peraí, eu vou lá na tua casa, não tem problema não. Ele diz, não, eu não sou digno, eu não tenho dignidade para que o Senhor entre na minha casa. Eu não tenho dignidade. Deixa eu explicar uma coisa, eu sei que o Senhor já sabe, o Senhor sabe de tudo, mas eu sou uma autoridade, estou debaixo de uma autoridade. E também tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu digo a esses homens, vão, eles vão. Eu digo a esses homens, vêm, eles vêm. Eu digo, façam, e eles fazem. Eu digo, não façam, e eles não fazem. Então eu sei que o Senhor também é uma autoridade. Apenas uma palavra seria o suficiente e o meu servo seria curado. Preste bem atenção, então. Ele determinou que uma palavra seria suficiente, porque ele creu dessa forma. Agora, em relação à autoridade, a Bíblia vai falar sobre alguns aspectos, eu só quero dar uma pincelada para que a gente tenha uma ideia. Yeshua, quando é preso, eu já disse, ele responde a Pôncio Pilatos em grego, dizendo, nenhuma autoridade é constituída sem que seja dado pelo próprio Deus. Ok, então, a Bíblia vai dizer que uma é a glória do sol, outra é a glória das estrelas. Aliás, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, e cada estrela difere de glória em glória. 3 níveis de autoridade. Sol, luas e estrelas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. O que é isso? Respeitar a autoridade. Os irmãos só vão conviver em união se houver respeito de autoridade. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, primeiro nível de autoridade, depois desce pela barba, segundo nível de autoridade, terceiro nível de autoridade. Cabeça, barba e orla, terceiro nível de autoridade. Então percebe que a autoridade é importante no reino de Deus. E o centurião reconhece, diz, somente uma palavra seria suficiente. E o que esse servo do centurião tinha? Ele não era paralítico, mas hoje nós conhecemos essa doença. E na minha área, eu sou da área de saúde, fica um pouco mais fácil para explicar para você. Era uma doença neurodegenerativa. Imagina que a gente tem alguns anticorpos, mas no processo autoimune, esses anticorpos acabam atacando os nossos neurônios, principalmente a parte dos terminais dos neurônios, e eles não conseguem conectar. Tá? O nome dessa doença degenerativa é conhecido como esclerose lateral amiotrófica. Tá? Era isso que o servo do centurião tinha, porque ele estava paralisando e ele estava em terrível sofrimento. Febres de forma constante, é uma fibromialgia intermitente, dores absurdas. Agora imagina, ele tendo que dar conta do seu serviço, dos seus subordinados e ainda ter esse problema dentro de casa. Ele também estava em sofrimento. Então uma única palavra seria o suficiente. Então, Yeshua diz, olha, em todo Israel, você não é nem judeu. E você diz que uma palavra é suficiente?
Aí ele diz uma das verdades, que é descrito lá no livro de Isaías, que os judeus sentiriam ciúmes dos gentios e que viria gente de toda parte por amar a palavra de Deus, por amar o Filho de Deus, e esses seriam recebidos por Abraão. Olha só que coisa, sentariam à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha só. Então, a fé está em reconhecer a autoridade do próprio Yeshua. Então, a fé dele vai porque a tua fé te salvou. E o que é fé? Fé é um firme fundamento, é um pilar, é uma certeza inabalável das coisas que se vislumbram, ou seja, antes que elas se materializam, existem 4 mundos, e um desses mundos é materializado para depois descer. Então, isso é fé. Então, a fé é uma certeza inabalável de coisas que se esperam, porque eu espero que vá acontecer e eu gero nesse mundo, e prova das coisas que ainda não se veem. Então, eu trago ao mundo vindouro. Aliás, eu trago ao mundo atual. Tá? Então, isso é fé. Vamos lá. O que é profanar? Para a gente entrar no próximo capítulo. Profanar é o ato de pegar alguma coisa que é sagrado e desrespeitar. É o ato de você pegar alguma coisa que é sagrado e tratar com desprezo, como se fosse coisa comum. Eu já expliquei anteriormente que existem 3 coisas que nós podemos oferecer. Aquilo que é comum, aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. 2 coisas que Deus não recebe. Aquilo que é comum e aquilo que é sagrado. Não botei o outro dedo para não ficar feio. Tá? Eu comecei pelo dedo errado. Então, aquilo que é comum e aquilo que é profano, Deus não recebe. E o que a gente vê? A tecnolatria, a idolatria nas igrejas, talvez não, mas aquilo que é comum. E às vezes até de forma leiga, de forma ingênua, a gente tem tentado oferecer a Deus algumas coisas que são comuns. Mas fato é, Deus não aceita nada que é comum e nada que seja profano. Então, profanar é desprezo pelo aquilo que é sagrado. Yeshua e seus discípulos estavam ali. Por que eu estou falando isso? Eles estavam, acontece essa questão do centurião, e eles vão, só que eles estavam com fome. E eles veem uma lavoura de cereal, não diz que tipo de cereal, mas possivelmente trigo. Tá? E eles começam a comer. Passam uns fariseus ali e diz: vocês estão profanando o sábado. Profanando o sábado. Como assim profanando o sábado? E o que é profanar? Pegar aquilo que é sagrado e desprezar. Então, Yeshua faz uma análise. Vem cá, camarada, chega aqui. Você está dizendo que a gente está profanando aquilo que é sagrado, né? A gente está desprezando o que é sagrado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lembra de Davi? Davi Hameler, o rei Davi. Na época que ele estava sendo perseguido por Saul, ele chegou para Aimeleque e falou o seguinte: meu irmão, me quebra um galho aí, cara. Eu tô com os caras ali, eu tô fugindo de Saul. E tá todo mundo com fome, a gente tá ardendo de fome aqui, cara. A gente tá no osso, quebra um galho aí. Ele, cara, mas eu não tenho nada aqui. Aí Meleque responde: eu não tenho nada aqui, eu só tenho os pães da proposição. Ele, pô, cara, serve, me dá isso aí mesmo. Aí ele falou o seguinte: pô, mas isso aqui é sagrado. Aí Meleque cai em si e fala assim: poxa, a vida tá acima do pão. Se fosse o próprio Deus que estivesse aqui, será que Deus negaria esse pão para um filho dele? Qual o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Agora a gente consegue entender os contextos, né? Então, Aimeleque pega ali aqueles pães da proposição e faz uma pergunta: olha, camarada, deixa eu perguntar a você. Tem pelo menos 3 dias, deu cãibra, né, cara? Tem pelo menos 3 dias que vocês não mantiveram relação sexual? Tem sim, então tá, leva, pode levar. E Davi ainda fala o seguinte: cara, já me deu o pãozinho, quebra o galho, me dá a espada de Golias também, que eu sei que tá enrolado no pano, né? Davi era um cara esperto, ele tinha... Isso, né? A espada do Golias era bem grande, enfim. Mas aquilo ali servia como troféu. Então, ele chegou e falou para os fariseus: você lembra quando aconteceu isso com Davi? Pois é. Então, o que está acima do sábado? Não está a vida humana? Foi isso que Davi fez. Foi isso que Aimeleque fez em relação a Davi. Yeshua disse: eu sou maior do que o sábado? Ele chegou e falou: eu sou maior do que o sábado? Não. Vamos ler o contexto original. Lê para mim aí, Mateus, capítulo 12, do 5 ao 6. Porque algumas pregações eu vejo algumas pessoas dizendo que Yeshua disse, afirmou que ele era maior do que o sábado. Que ele estava acima do sábado. Vamos ver o que está dizendo aí. Mateus 12, do 5 ao 6. Que horas tem, gente? 8h28. Meu Deus, está voando a hora, cara. Mateus. Tá, vai. Não. 12. Mateus 12, do 5 ao 6.
Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo... Esfregou na cara. Culpa, Isso. eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Maior do que o quê? O sábado? O templo. Maior do que o templo. Eu sou o caminho, a primeira porta do templo. Eu sou a verdade, a segunda porta do templo. Eu sou a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim. Pela escada de Jacó, que interliga os homens a Deus. Entende? Então Yeshua disse que era maior do que o templo. Então ele diz, olha só, lembra de Samuel? Samuel disse o seguinte, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o meu pai não quer sacrifício. A lei do meu pai precisa ser um prazer para vocês. Precisa ser prazeroso. Então, vocês condenaram muito por não ter misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia. Miserabilidade ou vulnerabilidade, córdia, cardio, coração. Um coração vulnerável. Ajudar outras pessoas. Então, vocês condenaram muita gente por não terem misericórdia. Então, vamos lá. O Filho de Deus, aí ele disse, ó, eu vou dizer para vocês, o sábado é servo do Filho de Deus. Eu sou o Senhor do sábado, então o sábado precisa servir o Filho de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Santificado seja o vosso nome. Qualquer coisa que você faça para santificar o nome de Deus no sábado, isso é um serviço ao próprio Deus. Entende? Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele deixou de criar. Porque Deus não se cansa. Então, em 6 dias, Deus prestou um serviço para ele mesmo? Não, ele prestou um serviço para outros. Mas no 7º, ele deixou de criar. É o que nós precisamos fazer. Então, em 6 dias, a gente trabalha, a gente produz para outras pessoas. Mas no 7º dia, a gente deve produzir para o próprio Deus. Santificar o nome do próprio Deus. Então, talvez até naquele momento que ele falou com aqueles fariseus, ele fosse até para uma outra sinagoga. Mas só de raiva eu vou para a sinagoga de vocês. Tá? Estou indo para lá para a sinagoga de vocês. Aí começa a provocação dos dois lados. Do lado de Yeshua e do lado dos fariseus. Qual foi a provocação? Chegou o fariseu e falou para ele, é lícito curar no sábado? Pode curar no sábado? E Yeshua responde com uma outra pergunta. Por acaso, se sua ovelha cair num buraco, você vai deixar ela lá? O dia todo? A noite toda? Você não vai tirar? Porque o sábado para o judeu é o seguinte, começa no crepúsculo da sexta e vai até o outro dia. Né? Mais ou menos 6 horas da tarde. É quando anoitece. Hoje é o Yom Kippur, foi ontem. Quase isso, Yom Kippur. Então, assim, você vai deixar sua ovelha lá? Então, assim, a vida está acima do sábado. Tudo que você fizer para glorificar, para santificar o nome do Senhor no sábado, porque disse o Senhor em Deuteronômio 5, do 12 ao 14, guarda o dia de sábado, ou Shabat, para santificar o Senhor como Ele ordenou. É santificar o Senhor e não santificar o sábado. Então, assim, os discípulos profanaram o sábado ou profanaram o nome de Deus? Profanaram o sábado. Mas Deus estava sendo santificado porque eles estavam sendo alimentados, porque a vida estava acima do sábado. Então, o que aconteceu? Eles chamam um camarada que estava lá na sinagoga, que ia com a mão mirrada, falou, vem cá, você é filho de Abraão também? Vem aqui. É lícito curar no sábado? Então eu vou te curar. E ele cura. Cura a mão do camarada que estava lá na sinagoga, com a mão ressequida. Então, a cura daquele homem no sábado, a pergunta é, a cura daquele homem devolveu qualidade de vida àquele homem? O culto daquele homem não foi mais perfeito ou feito por completo? A cura daquele homem não santificou o nome de Deus no sábado? Pois é nisso que a gente precisa entender. Então, assim, algumas pessoas são religiosas demais em guardarem o dia de sábado, mas não santificarem o nome de Deus. E outras pessoas são desleixadas demais por não fazerem com que o sábado seja um dia qualquer. Então, assim, a gente precisa dar o valor certo ao dia de sábado, tá bom? Então, vamos lá. Então, saindo desse aqui, vamos entender o seguinte. Por quê? Simão pescador. Aí a gente vai para um outro contexto, porque era mais ou menos naquele dia. Naquele dia ele foi de manhã, discutiu com os judeus, curou o camarada da mão ressequida e depois ele, terminou na sinagoga o serviço litúrgico, eu vou para a casa de alguém petiscar alguma coisa. Vou comer de graça na casa de alguém. Vou na casa de quem? Na casa de Simão. Pertinho do lago de Genezaré, vou lá petiscar alguma coisa. Né? De repente a mulher de Simão fez alguma coisa, vamos ver. Mas qual a característica de Simão Pedro? Simão Pedro ele nasceu em Betsaida,
mas morava em Cafarnaum, perto do lago de Genezaré. Alguns estudiosos vão dizer que Simão Pedro tinha uma ínsula, que era um grupo de casinhas, era um conjunto de casinhas, mas fato é que ele era pescador, tinha uma cooperativa de pesca e ele também tinha uma cooperativa de barcos. Ele era casado e tinha como personalidade ser sanguíneo. A gente sabe que existem 4 tipos de personalidade, ou 4 tipos de temperamentos. Você tem o sanguíneo, você tem o melancólico, você tem o fleumático e você tem o colérico, né? Colérico. Eu, por exemplo, eu sou colérico. Eu preciso conhecer os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E com isso eu vou trabalhando. Mas quais eram as características do Pedro? Pedro, ele era sanguíneo por ser altamente entusiasmado, extrovertido, comunicativo, mas ele agia por impulso, a ponto de, no Monte da Transfiguração, ele fazia aquela piadinha: Senhor, bom estarmos aqui, Moisés, Elias, deixa eu fazer uma cabana para nós aqui. Pô, meu irmão, calma aí, deixa os caras trocarem ideia ali, fica quietinho quando os adultos estão falando, né? Então é isso. E agir por impulsividade, lembra da orelha de Malco? A ideia era acertar a cabeça do cara, o cara que desviou. O reflexo. É nessa hora que o Espírito Santo age, meu irmão. O cara vai pro lado. Então vamos lá. Então, ele era instável emocionalmente, tanto é que quando Yeshua morre, o que ele volta a fazer? Pescar. Tá? Tinha dificuldade de foco e dificuldade em começar o que terminou. A exemplo disso, a gente pode citar a casa de Cornélio e outras coisas que talvez a gente consiga falar. Tá? Mas isso está lá em Atos, lembrando que a gente só vai trabalhar Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, dia de milagres na casa de Simão. De manhã, confusão com os fariseus. Sinagoga, mão ressequida. E agora eu estou na casa de Simão para petiscar alguma coisa. Só que era sábado de manhã, ele já foi lá na sinagoga. Na parte da tarde, ele vai à casa de Simão. E acontece um milagre. Apenas um toque seria o suficiente. Que milagre seria esse? A sogra de Simão estava enferma. Estava terrivelmente enferma. Então, Yeshua vai lá e toca nela e ela fica curada. Então, esse foi o primeiro milagre. Lembra que o Shabat, ou o sábado, eles guardavam? Só que passou esse tempo, deixou lá, tá trocando ideia, tá comendo, tá conversando, a sogra de Pedro foi curada, mas quando chegou a noite, meu irmão, um fervo, na frente da casa de Pedro. E esse fervo, o que Yeshua fez? Saiu correndo? Não, meu irmão, a responsabilidade está comigo, vamos lá. Então, abre aí sua Bíblia, por favor, para ver o que ele fez. Lê para mim aqui, Marcos, capítulo 1, 32 ao 34. O que Yeshua fez sexta-feira à tardinha, depois do Shabat? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Toda a cidade se reuniu à porta da casa de Pedro. Imagina? Aquele dia foi um dia de muita emoção, né? Muita gente curada. Então a gente Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabia quem ele era. Muito bem. Quer falar? Não, ele não permitia que ele... Não permitia. Cala a boca, meu irmão. Você tá para sair, só segue a ordem. Segue o líder. Sai. Sai voado, cramulhão, 7 pele, tinhoso, fedorento. Por aí vai. Agora lê para mim o seguinte. Já estava acontecendo muita coisa. Tá? Lê para mim Marcos 1, 38. O que Yeshua fala depois disso? Porque eles já sabiam que ele era o ponte dos milagres na casa de Pedro. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ele já disse qual era o propósito dele. O primeiro propósito é ensinar a palavra de Deus de uma forma diferenciada. Então, na semana seguinte, Yeshua vai para um outro povoado e ele começa a ensinar algumas coisas. Ele fala sobre a parábola do semeador. Eu acho que ele tinha mais próximo ali era algumas coisas relacionadas à agricultura, ou quem ouvia entendia de agricultura, porque ele traça parábolas que são muito semelhantes. Então ele fala que o semeador saiu a semear, um caiu em pedra, outro caiu em espinho, enfim. Eu disse que no decorrer do ministério de Yeshua, ele falou quantas parábolas? 40. Ok. Então ele fala sobre a parábola do semeador, ele fala novamente sobre a parábola da luz no candeeiro, porque a luz serve para agregar outras pessoas. Ele fala também sobre o crescimento da semente plantada, ou seja, quem dá o crescimento é o próprio Deus. Não adianta você ficar lá toda hora olhando, não, meu irmão. Quando estiver pronto, você vai lá e colhe. É mais ou menos isso. E a semente de mostarda. Se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, mova-se, lance daqui ao mar, isso vos será feito. Isso a gente lembra lá de
Ai, Zacarias, né? Zorobabel tinha a responsabilidade de construir o templo, né? Então, eu sei que está difícil para você, o anjo diz para Zacarias, mas diz o seguinte, que aquele que começou, ele vai terminar. O prumo está na mão de Zorobabel, estou indo lá no Antigo Testamento. E ó, esses montes se moverão pelo poder do Espírito de Deus. Todo mundo já cantou aquela música. E esses montes se moverão, e esses montes se moverão. Vocês conhecem, cantiga de criança, né? Pelo teu Espírito, não por força nem violência. Enfim, voltei na minha época de assembleano lá. Né? É isso. Então, o monte vai aplanar. Tá? Então, fé é do tamanho de um grão de mostarda. E Yeshua fala o seguinte, eu amo os que me amam. Então, certa vez mandaram chamar Yeshua nessa mesma semana e disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando. Yeshua fala o seguinte, pô, camarada, olha só, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Quem está aqui comigo esses são a minha mãe, os meus irmãos. Tá, pede para eles aguardarem um pouquinho. Uma comida tenho para comer, que vocês não sabem, isso lá na mulher samaritana. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele foi enviado para fazer isso, ok? Então vamos lá. Mar da Galileia em Genezaré. No outro sábado, Yeshua sai da sinagoga e vê uma multidão. Mais uma vez no sábado. Ele sai da sinagoga e vê a multidão. Ele diz o seguinte, olha, tá vindo muita gente, pega o barco e vamos para o outro lado, tá? Vamos para o outro lado das margens de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia. Lê aqui para mim, Mateus 8:18, por favor. Vamos lá. Só que, antes, vai lendo aí, que eu vou explicando. Então, assim sendo, vendo, pois, como ouvis, porque ao que tiver, mas se lhe concederá, e ao que não tiver, até mesmo não é isso não. que... Não, Mateus 8, versículo 18. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Passemos para o outro lado. Ele deu uma ordem de Yeshua, ninguém questiona, nem céu nem terra, tá? Só para a gente entender. Mas nesse inteirinho, entre sair da sinagoga, ver a multidão e entrar no barco, apareceram dois camaradas. Os camaradas chegaram e falaram o seguinte, olha só, mestre, permita que eu siga o Senhor, tá? Por favor. Só que aquele que pediu para seguir a Yeshua era um escriba. Ele estava acostumado com os confortos de ser um escriba, né? Ele não era qualquer um. E Yeshua diz o seguinte, olha, eu sou movido pelo vento do Espírito, assim como ele disse para Nicodemos. Então assim, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas eu sou movido pelo Espírito de Deus. Ora eu estou dormindo aqui, ora eu estou dormindo lá. É essa a vida que você quer, camarada? Você tem certeza? O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. É isso. Então, e o segundo chegou e falou assim, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Aí ele falou assim, camarada, presta atenção. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. É o seguinte, aquele que amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar qualquer outra coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ele deu isso. E depois ele vai para o barco. Só que ele vai para o barco bem intencionado. Por que bem intencionado? Ele vai para o barco, leva um travesseiro debaixo do braço. Tá? Jesus cansado, Jesus não se cansa. Olha o mistério aí, tá? Para aqueles que não acreditam. Então, Jesus pega o travesseirinho dele, bota debaixo do braço e vai lá para a popa do barco. Falou, meu irmão, se vira aí, a gente vai chegar lá do outro lado. A ordem é, passem para o outro lado. 14 quilômetros de distância que vocês vão atravessar. Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Ok, então a ordem é você passar e a ordem é passar para o outro lado, tal. Então, passa para o outro lado. Eu vou dar uma descansada aqui na popa. O barco ele é dividido em 4 partes. Você tem a popa, a parte de trás, a proa, que é a parte da frente, e bombordo, que é a esquerda, e boreste, que é o lado direito. Enfim, então do nada, Yeshua estava dormindo ali. Tranquilo, calmo, porque era noite, né? Beleza. Então, de repente, veio uma tempestade. E a água começou a entrar dentro do barco, de forma que inundou o barco. Yeshua está na proa, ele não está sentindo a água, está dormindo. Yeshua dormia na popa com um travesseiro, está lá em Marcos 37, 38. E os discípulos desesperados, mestre, o senhor não se incomoda que a gente vai morrer, não? Não ajuda aí, o senhor não se incomoda, não?
Aí, Yeshua, caramba, cara, eu falei que a gente vai passar para o outro lado, vocês não acreditaram, né? Cadê a fé de vocês? Yeshua faz duas perguntas e ele dá duas ordens. Primeiro, ele dá as duas ordens. As duas ordens é: calma! Aquieta-te! Não foi dessa forma. Como muitos pregadores que falam... Já viu aqueles caras pregando, né? Não. Fala assim: vento, acalma-te. Mar, fica quieto. Simples. Autoridade. Aí ele olha para a cara dos discípulos e falou: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé? Simples assim. Eles ficaram com mais medo de Yeshua do que com as coisas que aconteceram. E prova disso, lê para mim Marcos, capítulo 4, versículo 41. Marcos, capítulo 4, versículo 41. Por quê? Eles ficaram com muito mais medo, muito mais atônito com aquilo que aconteceu do que... Vai, lê para mim. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados. Meu irmão, eu acho que a gente fez besteira. Quem é esse cara? Que até o mar e o vento... Pô, depois de ter libertado... O que acontece? Ele estava indo para uma região complicada. A região das 10 cidades, Decápolis. Então, lembra que eu falei sobre principados? Principados e potestades. Principados são príncipes nas regiões celestiais. Nossa guerra não contra carne nem sangue, mas contra potestades que habitam, moram, residem nas regiões celestiais. E as potestades que ficam são subalternos, vamos dizer assim. Então, assim, a natureza é sujeita e ela se inclina a poderes espirituais. Tá? Para ficar mais fácil para a gente entender, senão eu teria que esmiuçar um pouco mais isso. Então, só para a gente quebrar o clima, tá aqui, ó. Prefiro uma tempestade com Jesus ou Yeshua dormindo do que um mar calmo com um diabo remando. Tá? E é uma verdade. Meu irmão, desconfia. Agora falando sério. Você que está triste, cabisbaixo, sem motivo para cantar uma bela canção. Presta bem atenção. Algumas coisas acontecem para o nosso bem. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então pensa o seguinte, é uma tempestade? Vai passar. Tá? Nada é eterno, é um deserto. Não tem para onde olhar, para o lado, para o outro, para baixo. Olha para cima, meu irmão. Tá? Deus vai te ajudar, Deus é contigo. Então vamos lá. Então, fica preocupado quando as coisas estiverem muito calmas. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando coisas ruins acontecem em sequência, é porque alguma coisa muito boa vai acontecer. Olha a vitória aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Então vamos lá. Então, eles passaram e foram para Decápolis. Decápolis, 10 polis, ou 10 cidades, tá? Decápolis. Quando vocês lembram de Decápolis, vocês lembram de quem? Do quê? Endemoniado. Venderam o peixe errado para vocês, tá? O endemoniado. Vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui. Aqui, o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Eles cruzaram 14 quilômetros aqui e foram para essa região de Gadara. Não. Ai, ó, viu? Alguém falou isso, de Gadara, é isso aí, vamos lá. Então vamos lá, aqui, aí ó, a irmã tá ligada ali. Então tá aqui, ó, o gadareno, venderam para vocês o peixe errado. Vamos ver, 10 cidades, compõem aqui. Esse lado aqui é o lado dos judeus. Vamos atravessar para o outro lado, o lado dos gentios, tá? Para a gente saber. Agora eu quero que vocês leiam dois textos para mim, por favor. Lê primeiro Marcos, capítulo 5, 1 e 2, e o outro lê para mim Mateus 8, versículo 28. Primeiro lê Marcos. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Gerazenos. Ok. Logo que Jesus desceu do barco, veio 2 sepulcros caminhando ao seu encontro. Um homem possuído. Quantos? Um homem. Um homem possuído. Ok. Pelo espírito imundo. Ok, agora lê para mim Mateus 8, 28. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Quantos? Todos. A Bíblia está se contradizendo? É 1 ou 2? Decide, meu irmão. Escrever errado? Aí. Alguma coisa de errado que não está certo aí. É isso? Então vamos entender um pouco esse texto. Acontece o seguinte, está vendo aqui? Decápolis. Yeshua atravessa com um barco para cá. A primeira região que ele passa é Gadara. De Gadara.
Ok, Gadara. E a segunda é Gesara, logo em seguida, tá? Então um foi aqui e o outro foi aqui. Então vamos lá. Ah, aí é que tá. Então eu já vi muitos pregadores, infelizmente, dizendo... Então vamos entender a característica desses endemoniados para a gente não falar besteira, tá bom? Então vamos lá. Essa região de Decápolis era uma região onde haviam colinas e haviam também muitas criações de porcos. E porco é considerado imundo. Então assim, vamos entender que isso é só uma pincelada para a gente entender o arcabouço. Era uma região onde se tinha muitas criações de porcos. Ok. Então, eles atravessaram o mar. E qual era a primeira cidade? A primeira cidade era Gesara. Tá bom? Então, lá em Gadara, desculpa. Primeira cidade foi Gadara. Lá em Gadara, ele encontrou, seguindo a ordem, tá, pessoal? Se eu atravesso o mar, qual é a primeira cidade? Gadara. Então, a primeira cidade que foi Gadara, ele encontrou 2 endemoniados. Esses 2 endemoniados, eles vinham dos sepulcros, do cemitério. Eles eram violentos, eram 2, muito violentos. Eles disseram, vieste nos atormentar antes do tempo, Yeshua, filho de Deus? Então ele repreendeu e disse que eles não abrissem a boca. Ou seja, se existe um tempo determinado, eles sabiam. Então eles iam andar com a língua nos dentes. Então você veio nos atormentar antes do tempo, porque tem a fase do tormento. Então, esse espírito imundo que estava nesses 2 homens, rogou, pediu, suplicou que eles fossem para os porcos que estavam na colina. Então assim, esses porcos que ele pediu para ir estavam na colina, tá? E por último, usam a mesma estratégia... Ah, tá, tudo bem. As duas potestades, eles usaram o mesmo artifício. Já que tem muitos porcos aqui, um pediu, suplicou, que foi esse. Permita que a gente vá. E o outro usa, manda-nos ir, tá? E por último, a multidão expulsa Yeshua de Gadara, tá? Agora, o endemoniado de Gesara. E essa é a maioria das pregações. Tá? Falam assim, porque é um endemoniado gadareno, ou de Gadara. Não, não é. É um endemoniado de Gesara. Aí sim, aí a gente vai na história que a gente conhece. Então, Gesara, tá? Que foi a segunda cidade. Isso. Ele foi acorrentado por muitas vezes, suas mãos e seus pés. E diz a escritura que ele quebrava os seus grilhões, tá? E ele gritava e se cortava com pedras e vivia nas colinas, perto dos sepulcros, diferente dos outros. O outro, ele passou pelos sepulcros. Percebe? 2 cidades, um modus operandi muito parecido, né? Porque a potestade estava ali. Segundo, ele pede para que não atormente ele, diferente do outro demônio. Veste nos atormentantes do tempo, esse já diz, não me atormentes, Yeshua, filho de Deus. E ele implora para não sair daquela região, diferente do outro que pede para entrar no porco. Lê para mim aí, Marcos 5, versículo 10. Ele implora para Yeshua para não sair daquela região, porque ele estava debaixo da autoridade de um principado. Vai lá. Marcos... Implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Aí sim. Entendeu? Então, aí eles imploraram para o Filho de Deus para não mandar para outra região, porque senão, cara, eles iam sofrer retaliação. Né? Principado, eu estou dando uma ordem para vocês fazerem dessa forma. Vocês vão avacalhar, meu irmão? Vocês deviam ter tomado cuidado. O Filho de Deus está vindo, a gente mandou uma tempestade, e vocês avacalharam e foram para perto dele? Não, cara, você é digno de punição. Entende a hierarquia? Então vamos lá. Então, uma manada de porcos que estava na colina. Eram 2.000 porcos, aí sim. 2.000 porcos que se lançaram no precipício e se afogaram no mar. Estava depois dele ser liberto, era um único homem. Depois dele ser liberto, estava sentado, vestido, para aquele cara que andava nu, em perfeito juízo, e todos ficaram, caramba, o que está acontecendo? Mas o interessante para a gente não é o cara que foi liberto de uma legião. Diga o teu nome. Meu nome é Legião porque somos muitos.
Então, faz o seguinte, sai daqui. Não deixa a gente sair, não. Permita que a gente fique pelo menos aqui na região, por favorzinho, né? Então, Yeshua expulsa os demônios, limpa aquele homem daquele mal, e aquele homem pede para ir com ele. E Yeshua orienta, não. Esses dois, só um foi dois demoniados. Em Gadara foram 2, em Gesara foi 1. Ah, tá. Yeshua diz o que para ele? Aconselha de que forma? Marcos 5, 19 e 20. O que Yeshua falou para esse demônio? Quero estar. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aí sim, muitos pregadores... Já terminou? 19. Isso, 19 e o 20. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aí sim, ele sai de Gesara e começa a pregar por Decápolis. Grandes maravilhas fez o Senhor, né? Por isso estamos alegres. Então ele começou a ser, aí sim, faz jus à pregação que a gente ouve, que foi o primeiro evangelista ali em Decápolis. Porque os outros 2, eles simplesmente foram libertos desses demônios. Mas esse foi o único missionário. Beleza? Então entendemos. E qual é a questão? Gadara e Gesara. Os principados, os príncipes das potestades, eles atuavam naquela região. Então não era do interesse dele que Yeshua passasse. O que foi? Um gato preto? Ah, tá bom. Cuidado. É só um gato preto, gente. Então vamos lá. Porque o gato é preto, coitado. Tá tudo... Gato afrodescendente. Vamos lá. A gente não pode falar mais assim, trazer clareza nas coisas, que é preconceito, né? Você está denegrindo a imagem, tornar negro. Não pode falar. Tá? Yeshua está voltando. Então vamos lá. Isso. Então, característica desses principados que habitavam ali em Decápolis. Eles atuavam através de potestades. O nome das potestades são essas aqui. Talvez vocês já ouviram falar, mas eu não vou falar para não dar moral para elas. Tá bom? Então, essas potestades. Sempre com o mesmo modus operandi. Sempre com a mesma forma de agir. Ia lá, eram possuídos, faziam um monte de cagada, destruía a cidade e acabavam, enfim, fazendo aquelas coisas ali. O porco também era proibido, né? Isso. O porco é considerado como um animal imundo para Deus, tá? Isso. Então, o que essas potestades faziam? Degradação do ser humano, em forma de agressividade, em forma de imundície. Porque como é que aquele pessoal estava? Sem roupa, nu, se coçando com caco de telha, acorrentado, algemado. Onde aqui em Niterói, São Gonçalo, a gente vê gente assim desse jeito? Você vê como é que era o índice lá. Era bem complicado, mas o modus operandi era o mesmo. Doenças, porque ele possivelmente doença de pele. Levítico 11, 7 e 8. Lê para mim aí, por favor. Para a gente ver a questão do porquinho. Não pode comer uma carne tão gostosa. As palavras de Deus, elas são eternas, sim ou não? Sim. Elas foram ditas num tempo eterno, sim ou não? Sim. Livro de Levítico. Hoje não, né? Oi? Era proibida ainda hoje. Então, acontece o seguinte. Alguns levam enquanto que é proibido. Eu vou dizer para você que em toda a vida de Yeshua como judeu, e se nós queremos ser cristãos ou pequenos cristos, ele nunca deu um sermão ou nunca foi na casa de alguém para petiscar uma salsicha, um pedaço de bacon, um torresmo, uma mortadela. Estou dizendo que é errado não, mas examine o homem a si mesmo. É aquilo, o reino dos céus é conquistado com esforço. Se isso for um esforço necessário, eu acho que é mínimo, perto daquilo que ele fez. Então assim, se isso me aproxima de Deus, não sei dizer para vocês. Porque até algumas pessoas falam assim, Jorge, o que você acha de orar em nome de Jesus ou orar em nome de Yeshua? Para mim pouco importa. Eu só estou ensinando para vocês o certo. Só que o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, porque ele é onipresente, ele interpreta a voz das nossas necessidades. O camarão também pode comer. A voz das nossas necessidades, a voz dos nossos sentimentos, principalmente,
e leva essa verdade para Deus, para o próprio Deus. E quando o cálice, a taça encher, ele derrama no altar de Deus e as suas orações são respondidas. Então, assim, o que vale mais? As nossas palavras ou os nossos sentimentos diante de Deus? Se eu estou revoltado, estou revoltado. Pai, está difícil. Está impossível, está beirando insuportável, eu não estou aguentando mais. Essa situação, esse jeito. Eu sei que o senhor pode fazer alguma coisa. Mas se eu não fizer nada, quem vai fazer? O que eu confio no Senhor. Agora, isso é uma conversa. Isso é sentimento. Diferente de outras pessoas. Eu imagino o seguinte, se é uma pessoa conhecida, uma pessoa que você tem prazer e amor, no particular você vai falar de uma certa forma. Pai, está difícil, está complicado, me ajuda aí. Ah, se eu não me ajudar, não tem outra pessoa que me ajuda, não tenho a quem recorrer. Quebra o galho aí, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Agora, se estiver acontecendo para o meu bem, que o Senhor possa me trazer clareza, me revelar o porquê que está acontecendo essa situação. Não estou questionando o Senhor, mas eu preciso saber o porquê. Para quê? Qual é a finalidade de eu estar passando por isso? Agora, diante do público, você vai orar e vai falar: Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia! Grande é o Senhor. Nada contra. Só que assim, se eu falasse com alguém conhecido assim, o que a pessoa vai fazer comigo? E aí da minha cara, fala: tá maluco, cara? Que é isso, cara? Por que você está fazendo isso? Né? Deus contamina o que sai. É o que sai, não é o que é. Exatamente. O que sai do ser humano? Ação. Tudo sai do coração. Quando Deus fala o seguinte... Tem que cumprir 600 e tantas leis. 613. 613 leis. Se você... Mas vou dizer para você, boa parte dessas leis você já cumpre. Boa parte dessas leis você já cumpre. Tá? É como se fosse o seguinte, imagina um grande lustre com várias lâmpadas. 613 lâmpadas. Algumas estão acesas e outras estão apagadas. Se você quiser acender as outras, você precisa fazer algum esforço para acender essas lâmpadas. Quando diz o seguinte, ouve, ó Israel. Ele não diz, escuta, ó Israel. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é um Deus. Então, o ouvir faz você internalizar e gerar sentimentos. E isso desce para o coração. O que é coração? Poder de decisão. Quando você ouve as palavras de Deus, isso desce para o teu poder de decisão. Em tudo que você pensar, você vai pensar. Será que isso agrada a Deus ou desagrada a Deus? Será que as minhas orações elas são sinceras? Assim como a oração de Ana que só balbuciava. Gente, eu estou pregando, tem que parar. Vamos lá, vocês entenderam. Então é isso. Vai, lê para mim aí. Eu estou viajando aqui. Vai lá, o nosso tempo está curto. Lê para mim, Levítico 11, 7 e 8. Tereis como impuro o corpo, porque apesar de ter o casco fendido, partido em duas unhas não rumina, não comereis a carne deles, nem tocareis seu cadáver, e vós o tereis como impuros. Impuro. Tudo aquilo que é impuro deixa a alma impura. E Deus não aceita almas que são impuras. A verdade é clara. Então, assim, tem pessoas que optam por fazer, tem pessoas que não optam por fazer. Então, assim, cada um vai ser julgado de acordo com o seu nível de consciência. Que toca o cadáver. A gente pediu mostra, não podia tocar. Ele nasceu um ente querido seu que morre. Exatamente, é porque Deus tem pacto com a vida e não com a morte. É justamente nesse sentido. Então, assim, nós entendemos que principados e potestades, só que tempos depois, curiosidade só para a gente terminar esse shiur, esse estudo, e já é 9 horas, hora na hora, nem antes nem depois da hora, hora só hora na hora. Então, assim, a gente é pontual. Então, Yeshua, tempos muito depois, ele foi buscar um discípulo, um apóstolo, na realidade, lá em Decápolis. Quem foi o apóstolo que Yeshua foi buscar em Decápolis? Quem será que foi esse apóstolo? Yeshua? É a mesma história. Moisés, ele pisou na terra prometida sim ou não? Pisou? Pisou? Pisou. Pedro, Tiago, João, vem cá. Eu vou ali rapidinho. Eu preciso trocar uma ideia com 2 camaradas que vão me orientar. No Monte da Transfiguração, Moisés pisou na terra prometida. Elias também, tá? Então vamos lá. Qual foi o apóstolo que Yeshua foi buscar em Decápolis? Que cidade é essa? Damasco. Conheço um homem, no corpo não sei, fora do corpo não sei, mas fato é que viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem pronunciar. Ao caminho de Damasco, ele encontrou um tal de
Saulo. Caiu do cavalo, sim ou não? Não diz que Saulo caiu do cavalo, tá? Mas ele viu uma grande luz. Enfim, Yeshua foi buscar ele lá em Decápolis, tempos depois. Beleza? Então, com isso, ficamos nesse estudo. Agradecendo a vocês a audiência, a paciência. Alguém tiver dúvidas, perguntas, respostas, críticas, a gente está à disposição. A nossa proposta aqui é plantar sementes para que o reino de Deus seja mais frutífero nessa terra, para que as nossas boas obras sejam apreciadas pelo próprio Deus, porque essas obras irão ser experimentadas. E todas as vezes que a gente conhece a verdade liberta. A gente reconhece que Yeshua, ele veio aqui, ele fez o que fez e faria novamente por amor a cada um de nós, por amor a você. Se tivesse que fazer, ele faria de novo, tá? Então, assim, não despreze o valor da graça. Tudo que você puder fazer para manter a salvação, porque a salvação é com esforço. O reino dos céus é conquistado à força. Faça, por favor, porque vale muito a pena. Eu me gastarei e me deixarei gastar em favor do Evangelho. É sim. Então, com isso, nós terminamos. Tá? Vamos agradecer. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, pela capacidade, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, porque a capacidade vem do Senhor. E eu tenho certeza que essa capacidade vai ser amplificada, que muitas outras pessoas vão te conhecer e conhecer a tua palavra como de fato ela é, porque o Senhor é bom e porque o Senhor é Deus. Nós não temos mérito algum, mas que toda glória seja revertida ao Senhor, que nós possamos santificar o teu nome, glorificar o teu nome em tudo que nós fizermos, seja nas palavras, nas ações, mas que sejam todas elas com sentimento e que o teu bom espírito possa interpretá-los com facilidade, que não sejam sentimentos putrefatos, apodrecidos, ou sentimentos que inclinem a nossa carne para o mal, mas sentimentos que agreguem valor a outras pessoas, porque o nosso propósito é alcançar outras almas que dependem do Senhor. Então nós te agradecemos por essa semana, por esse dia. Eu te peço em nome de Yeshua que as tuas bênçãos sejam sobre a vida dos meus irmãos e que o Senhor possa ser com eles. Que seja um final de semana agradável, um final de semana de paz e que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado por tudo. Em nome de Yeshua nós choramos e agradecemos. Amém. Amém. Foi? Então, voltamos aqui o pessoal da mídia. Eu preciso dizer a vocês, depois da gente agradecer. Exercício da semana. Já que vocês não fizeram o exercício da semana passada, não leram, Deus está vendo, eu quero que vocês tenham a oportunidade, já que a gente falou sobre possessão demoníaca, que vocês vejam esse filme, Nefários. Tá? Vejam esse filme, porque é importante pra gente. Não é um filme de terror, tá? Vai aparecer alguém ali te assustando com a cara feia. O diabo não é feio, tá? Não é um cara chifrudo com um rabo entre as pernas. Inferno de Dante, não é isso. Mas é um filme que te convida a pensar sobre o que é a possessão demoníaca, mas não, digo de novo, não tem nada que vá te assustar no filme, tá? Nada que vá te assustar no filme. Você pode ver, obviamente, classificação indicativa, ver ali, para as crianças não assistirem, mas vejam, por favor, porque é o que está acontecendo hoje em dia, tá? Muitas pessoas estão aceitando algumas entidades de forma subliminar. Então vejam, por favor. Então, exercício da semana. Fica a dica.